Estamos começando aqui mais um programa, o Avesso do Avesso. E você que está aí na sua casa, para a gente é sempre um grande prazer. Isso aqui funciona como se fosse uma terapia para a gente. A gente senta aqui, isso aqui parece um divã. Hoje nós estamos com um analista aqui, catedrático, um especialista em conhecer o outro lado das pessoas, a alma humana, e uma pessoa que daqui a pouco eu estou apresentando para vocês. Estou aqui com a Cristina Lima também. O Robson Cândido não pôde estar aqui junto conosco, porque ele está com um compromisso. Nossos amigos aqui da técnica, todos concentrados aqui junto conosco, dão as dicas para a gente de vez em quando. Maurício, o Armando e o Jeff, você gostou, né? Nomes normais, sem diminutivo. Isso aqui é a marca do programa, não pode, vocês estão rindo, né? Não pode diminuir esse nome, não. Mas olha, eu queria abrir o programa hoje aqui, Cristina, dizendo o seguinte: essa polêmica danada com relação ao tratamento de câncer do Lula, câncer na laringe, não é isso? Do Lula, e que o pessoal estava indo para o Facebook, indo para as redes sociais e dizendo que ele tem que se tratar no SUS, que ele tem que ter essa experiência do que é ficar na fila do SUS, do que é o tratamento do SUS, quando tem o tratamento. As pessoas maldizendo até da vida dele, da saúde dele, entendeu? Isso aí criou um impacto muito grande. Vários articulistas escreveram artigos nesse sentido, e eu queria abrir esse programa aqui falando sobre esse assunto e, claro, registrar aqui a presença do nosso querido Cláudio Andrade, que ele é professor da faculdade... Qual a faculdade? Cândido Mendes. Da Cândido Mendes. Professor, ele é blogueiro de mão cheia aí. Blogueiro. Isso, vamos falar. Peso. Então vamos falar sobre esse assunto aqui também. E advogado também. Militante, você está advogando também? Estou na área de família. Na área de família também. Ele vai estar aqui junto conosco. Vai ser um papo agradável. E também apresentador de TV. Então ele vai aqui dar umas dicas pra gente aqui no nosso programa também, tá, Cristina? Mas diga aí, Cristina, tudo bem com você? A sua opinião com relação a essa polêmica do SUS aí com relação a Lula? Bom, a princípio eu quero dizer que eu, como pessoa sentimental que sou, eu vejo a questão pelo lado humano. A minha primeira tendência é analisar a dor, a aflição, a angústia que este ser humano está passando nesse momento. Então, a minha solidariedade é a isso. Não importa se ele foi presidente, o cargo aí nessa hora não aparece na minha cabeça. Parece que é um ser humano que não esperava por isso, foi apanhado de surpresa por uma doença grave, né? Então a minha tendência é ir para esse lado. Por outro lado também, eu sou uma das primeiras usuárias de plano de saúde na cidade. Então, eu não me acho com gabarito nem com moral para recomendar o SUS, uma vez que eu sou, usuário de plano de saúde, eu uso a rede privada. Acho que o sistema de saúde pública no Brasil, a nossa medicina social, já vem ruim há muito tempo. Não acho que Lula tenha sido o principal culpado desse caos na saúde, não. Acho que foi uma coisa que veio aos poucos, um processo, Então eu acho que o principal é a gente, cada um de nós, e aí eu vou me deixar inspirar pelo artigo do músico Tico Santa Cruz, que eu achei perfeito, quando ele diz que o importante é que cada um se ache que os problemas do Brasil têm que ser resolvidos por outros, por terceiros, que nada disso tem a ver conosco. Na verdade, nós somos responsáveis também por essa situação em que se encontra o Sistema Único de Saúde, Então eu acho que lavar as mãos nessa hora não é muito interessante. O que a gente tem que fazer é observar, como ele diz no artigo, ver se o nosso vereador, o nosso deputado, se os nossos representantes em Brasília estão tendo uma política, estão votando em leis que vão melhorar efetivamente o sistema de saúde, fiscalizar a ação desses nossos representantes, como se nós fôssemos parte
diretamente responsável por essa questão da saúde pública. Então, eu acho que o Lula agiu como qualquer um de nós agiria, e eu não quero para mim, não quero para o outro, digamos assim, aquilo que eu não quero para mim. Nesse ponto, felizmente, eu não sou, nem a palavra é forte, mas é essa mesmo, não sou hipócrita, não. Cláudio Andrade, é um prazer tê-lo aqui junto conosco. E conta um pouco da sua história. Quero antes saber a sua opinião também com relação a essa questão aí do SUS, Lula SUS. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, a Sérgio, que a gente conhece há bastante tempo, né, Sérgio? A Cristina também. É uma satisfação muito grande estar aqui, sou fã do programa. E eu espero poder contribuir com vocês aí nesse programa de utilidade pública. Com relação ao Lula, eu acho que eu gostaria de abordar isso em 2 pontos. Um deles é a questão de espiritualidade, né? Quem mistura política partidária com enfermidade, eu acho que ele já é passível do ostracismo. É uma pessoa que a gente não deve dar muito eco a uma pessoa que mistura isso. Se você observar, eu tenho plano de saúde e digo que, graças a Deus, eu tenho plano de saúde e não preciso do serviço público. Porque se a gente for precisar do serviço público, nós estaremos realmente a pé. Os próprios planos de saúde hoje já estão deixando a desejar, que dirá a saúde pública. Agora, é uma vergonha nós termos plano de saúde. Aí alguém pode perguntar assim, mas por que é uma vergonha? Porque nós estamos pagando 2 vezes pela mesma coisa. Porque não existe nada público. Quando você fala serviço público de saúde, serviço público educacional, tudo isso é pago indiretamente pelos tributos que a gente paga, né? Então o plano de saúde hoje é mais uma necessidade desesperadora nossa, buscando um pouco mais de qualidade no atendimento da saúde pública. E com relação ao Lula, graças a Deus ele tem plano de saúde. E o plano de saúde não vai salvar ele da morte se ela tiver que acontecer. Se você vê o José Alencar, milionário, só durou o tempo que durou porque tinha condições de fazer radioterapia com o estômago aberto, com o intestino aberto nas últimas sessões que ele fez, os recursos todos que buscou. Então o Lula vai lutar, a Dilma lutou, praticamente se sentiu curada, tem aquele prazo de 5 anos, não sei se é para todos os cânceres, mas está aí bem, eleita presidente, foi usado uma série de outras questões também. Então eu acho que a questão do Lula aí é rezar, gastar o dinheiro que ele puder, e ele tem para isso, para poder se curar. E quem discute esse paralelo na torcida do SUS, eu acho que está torcendo muito mais pela morte do Lula em si, por causa de um ranço político partidário, que propriamente discutir a questão da saúde pública. Eu acho que o assunto, se pautar no paralelo câncer de Lula e saúde pública, o assunto é muito raso e não merece tanto eco como está tendo. É verdade, e sem contar que é uma desumanidade, né? Independente de quem seja. Gastar muita linha no nível do assunto muito pequeno. Né? Eu acho que ele tem direito de lutar. Tem que respeitar, né, a vida humana. Está sendo atingido na sua maior arte, que é a voz. Né? Para ele deve estar um suplício maior. Tenho certeza, se ele tivesse que ter câncer, não teria nenhum. Mas se ele tivesse, tenho certeza que não seria onde ele tem. Eu gostaria de ter em outros lugares, com certeza isso, o psicológico dele está mais abalado ainda do que qualquer um que tem. Acho que até os planos políticos dele, nesse momento, estão suspensos. Várias palestras internacionais foram canceladas e ele está no direito de lutar pela vida, lutar pela saúde com o dinheiro que tem. O dinheiro não faz mal, não. Né? Desde que ele seja captado de forma lícita, com trabalho, acordando às 7 da manhã, assinando ponto, voltando para casa, com tudo direitinho, sem passar ninguém para trás, o dinheiro é válido, o dinheiro é para gastar e gastar bem, com a qualidade de vida. Falar acordar às 7 da manhã, eu vou no blog de Cláudio e estou vendo lá, ou no Facebook, estou vendo ele lá colocando cedinho. Você acorda cedo, né, Cláudio? Eu acordo mais ou menos 5h40, 5h30. A família Andrade, do meu pai, é uma família que sempre acorda muito cedo e eu durmo tarde, né? Eu durmo mais ou menos 00:30. Então você dorme pouco? Eu durmo pouco, eu não gosto de dormir, não. Agora com a filhinha, eu tenho um filho de 6, uma filha de 5, e ela me cobra muito para dormir mais cedo. Então às vezes eu abro algumas concessões, mas eu não gosto de dormir. Sempre foi assim? Sempre fui assim, eu gosto de trabalhar à noite. E durante o dia você não fica cansado, não? Não. O único dia que eu consigo dormir mesmo é um pouquinho sábado à tarde, que aí eu gosto e tal, mas eu não gosto de dormir, eu sou muito elétrico, muito ativo. Você é hiperativo? Sou, bastante. Então eu gosto de produzir muito. Eu tenho lidado com muitas pessoas hiperativas, sabe, Cláudio? Eu encontro com o Murilo Diegues, hiperativo. Zé Armando, que agora é o presidente do PPS, que é parente do nosso Armandinho aqui da TEC, também imperativo. Jane Nunes, hiperativo. Você também, Cristina, é um pouco imperativa também. Tem hora que ela está acelerada. Eu não consigo ver assim, a pessoa fala, você vai sair hoje, tem um jantar, tem uma festa, hoje eu vou para casa dormir um pouquinho para sair à noite. Eu não consigo isso.
Eu posso até dormir sem querer, ver um programa, cochilar, agora me programar para descansar, para acordar, isso para mim nunca existe. Mas me conta um pouquinho para quem está nos assistindo Claudinho, aqui. você é de Campos? Eu sou de Campos. Eu sou de Campos, sou filho de uma pessoa conhecida na China, né? Meu pai, minha mãe é Tereza. Pouco conhecido, né? A família da minha mãe é uma família de comerciantes. O meu pai era família antiga, antigos proprietários da 13 de Maio, loterias ali no centro, na antiga lanchonete, né? Meu avô era o Miguel Andrade, né? Tinha um tio também, João, Natalina, na família Andrade, bastante, infelizmente, todos falecidos. E minha mãe é parte do comerciante, a família de Gargaú, né? Minha mãe, inclusive, é gargauense, nasceu lá. E... É minha conterrânea. Aconteceu também de Gargaú. Eu nasci em São Francisco de Paula. Então, minha mãe é de Gargaú. E aí... Meus pais se conheceram em 1970, né? Casaram 1º de maio de 70, época da Copa do Mundo. E por coincidência a igreja... Eu tenho uma história muito engraçada, rapidinho. Eu fui batizado 2 vezes, Cristina, sabia? Ah, é? Não. É. Na época eu sou de 72, eu tenho 39 anos. Ano que vem eu faço 40 de idade e 10 de faculdade como professor. Na época passava a novela Selva de Pedra, a primeira versão. E minha avó, viva hoje, graças a Deus, sempre foi apaixonada por mim. E o ator principal era o Cristiano. Eu não sei se o Tony Ramos fazia também naquela época, eu acompanhei a segunda versão, a primeira não tinha como comparar. E ela foi, o nome dele vai ser Cristiano Alves Andrade. Alves da família da minha mãe e Andrade do meu pai. Meu pai era revendedor de cimento, estava em Cabo Frio, um lugar desse, e quando voltou já estava batizado. E ele se indignou com aquilo, que ele queria que fosse o nome dele, porque meu nome é Cláudio Nogueira Andrade Filho. E papai arranjou um jeito, naquela época era mais fácil, de conseguir que eu conseguisse uma autorização do bispo para que eu pudesse alterar o meu nome. Foi alterado, só que eu só fui batizar com Cláudio com 9 anos. Então eu brinco sempre com meus alunos que eu tenho uma dupla personalidade. De dia eu sou Cláudio, à noite eu sou Cristiano. Então hoje isso seria impossível. Hoje isso é uma retificação de registro público, uma ação demoradíssima na justiça, mas naquela época, papai muito habilidoso e tal, conseguiu, só que acabei sendo batizado como Cláudio só com 9 anos. Então, de santo eu tenho mais, que eu sou batizado 2 vezes. Né? Você herdou algum traço personalístico do seu pai, Claudinho? Eu acho de angariar amizades, né? Papai tem muito pouca área de atrito, né? Papai tem muito pouca área de atrito pelo jeito dele de ser também. É um diplomata, né? Não é um ser contestador também. Uma pessoa papai muito tem um afável, estilo, né? Um estilo assim, eu até brinco com ele. Às vezes, tem certas pessoas que assim, às vezes bate um pouco de frente. Eu falei, papai, é questão de estilo, né? Às vezes a gente não acopla muito a aresta pra gente, por a gente ele também. Ele lê seu blog? Hã? Ele lê seu blog? Lê, fica nervoso. Crítico? Não, ele fica nervoso porque a amplitude para ele daquilo ali é outra, né? Ele vê aquilo ali como pai, não como crítico, claro, né? Claro. Minha mãe também fica. O pai que quer preservar o filho. Né? Você tem quanto tempo de blog, Claudinho? O blog ele nasceu nas eleições de 2008, né? Então, 9, 10, nós vamos para 3 anos. 3 anos. 3 anos de blog. Nasceu por uma brincadeira, eu estava voltando de São Francisco, Tabapuano, e eu vi o Fábio Siqueira, que é petista, né? Fabinho. Sim, Aí Fabinho estava falando no rádio que ele tinha um blog e tal. Eu conheci um amigo meu, vamos fazer um blog aí e tal. Aí fiz uma coisa bem rudimentar naquele começo e tal, e a coisa começou a tomar uma proporção muito grande. E um dia eu estava indo para... Eu consegui identificar que isso estava tomando uma proporção muito grande, que eu estava indo para Farol, Largo do Garcia, visitar uma pessoa. Aí ligou uma moça para mim, Dona Maria, e falou assim, você não vai atualizar o blog, não? Eu falei, por quê? Porque eu preciso sair para trabalhar. Aí eu comecei a entender que a pessoa realmente lia, porque às vezes você não acredita muito que aquilo ali lê. E hoje a gente tem uma série aí de 400, 500 e-mails por dia. Mas nós vamos falar mais sobre isso aí. Uma sensação boa. Que a gente esgotou já o primeiro bloco. Sim. Você conhece como é que é televisão, né? Passa rápido. Nós vamos falar mais sobre esse assunto no próximo bloco. Vamos ao intervalo. Estamos conversando aqui com Cláudio Andrade.